Como saber se eu tenho o dom de ser pastor? Graça e paz, irmãos, aqui é o Hélio Cardoso. Vamos hoje comentar um pouquinho sobre algumas características próprias de um pastor. Como saber se eu tenho o dom de ser pastor? O que é ser pastor? Quando nós falamos de pastor, nós lembramos de algumas figuras, de algumas características que são bem peculiares. E a pessoa do pastor, ela é um pouco mais popular do que os outros ministérios, por assim dizer. Ele aparece mais no sentido de estar mais diretamente ligado à consolidação e no crescimento das ovelhas. Nós podemos colher na palavra de Deus alguns pontos que vão definir bem a figura do pastor. O salmista faz uma analogia entre o Senhor e o pastor. E ele deixa uma característica muito ressaltada aqui, que é suprir necessidades. Salmo 23, 1 e 2 diz o seguinte: O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Nós podemos ver que o pastor ele tem uma característica natural de suprir necessidades. Ele é aquele que se importa com as debilidades, necessidades da ovelha. Uma pessoa que se vê como pastor, ele no mínimo tem que ser um cuidador de pessoas. O pastor ele vai suprir tudo aquilo que falta no crescimento espiritual de uma pessoa. Ele é aquele que se doa ao ponto de não importar-se consigo mesmo, muitas das vezes tirando do seu próprio recurso para suprir uma pessoa. E isso nele é natural. Ele não vê peso algum em estar cuidando de pessoas. A pessoa que tem um ministério de pastoreio, arde no coração dela o anseio de ajudar as pessoas, o anseio de fazer com que aquelas pessoas cresçam na fé. O pastor ele pensa menos em si. A sua característica natural é de pensar mais nas pessoas. Então se torna improvável aquela pessoa que se diz ser um pastor e não gosta de ovelhas, mesmo porque as ovelhas dão um certo trabalho, necessitam de uma atenção especial, porque estão num processo, numa fase de crescimento. E essa pessoa que vai cuidar, que vai prestar uma devida atenção, é o pastor. E em João 10, verso 2, 3 e 4, nos dá mais informações sobre características próprias de pastor. No verso 2 diz assim: Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Nós podemos ver no contexto que há a figura do salteador, aquele mercenário que não se importa com as ovelhas e entra por onde dá, pela janela, pelo telhado, pula a cerca. Ele não tem muita forma coerente de entrar, mas o pastor não. Jesus está nos explicando que o pastor ele entra pela porta. Isso nos mostra uma coerência, isso nos mostra que a pessoa do pastor, ele é uma pessoa muito bem educada, uma pessoa que passa uma certa confiança e que não precisa de usar de subterfúgios para atrair pessoas. Se a porta está aberta, ele entra. Ele é extremamente cordial. Além de se importar com pessoas, ele quer essas pessoas próximas dele. E no verso 3 está registrado assim: O porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as leva para fora. Um pastor de verdade, ele conhece as suas ovelhas. Ele anda com as suas ovelhas. Ele conhece a vida das suas ovelhas. Ele sabe como cada uma delas funciona. Ele sabe de tudo que atrapalha, tudo que impede as ovelhas de crescer. É impossível ser pastor e não gostar de se relacionar com as ovelhas, conhecê-las pelo nome. Verso 4.
depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Nós podemos ver aqui características que demonstram a qualidade de um pastor. Ele é conhecido pelo seu testemunho. O pastor, ele é uma pessoa transparente. Ele não tem questões obscuras. Ele transparece confiabilidade. Ele facilmente é seguido pelas pessoas. E muitas das vezes há pessoas que querem ser seguidas, querem ter um rebanho. Mas o verso 11 vai nos dar outra característica que vai apertar esse cinto. Jesus diz assim: eu sou o bom pastor. E ele diz: o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Muitas das vezes pessoas querem ser seguidas, mas uma diretriz que o Senhor Jesus nos dá é que se alguém quer ser seguido, terá que dar a sua vida. Ninguém pode exigir ser seguido se não oferecer tudo de si. O pastor é aquele que enfrenta o urso, enfrenta o leão para cuidar de suas ovelhas. Vendo essas características do Senhor, nós podemos aprender bastante e reconhecer se temos essas características, lembrando que isso sai naturalmente e não é um peso para o pastor. Ele ama fazer o que faz, ele ama cuidar de pessoas, ele se entrega à missão que é pastorear. Se esse vídeo abençoou sua vida, compartilhe. Vamos abençoar outras vidas através desse conhecimento. Assine o nosso canal, deixe o seu joinha, que possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.